Então, pessoal, agora a gente vai resolver várias questões aí sobre departamentalização, né? Um assunto importante aí que vai estar na nossa prova. Então nós sabemos que a departamentalização nada mais é do que um agrupamento aí das atividades, dos recursos humanos que nós temos dentro das empresas, seguindo algum critério de homogeneidade. Esse critério pode ser, por exemplo, critério funcional, critério geográfico, territorial, por projetos, por processo. Os diversos critérios que nós já vimos na aula sobre a teoria. Agora vamos resolver as questões que cobram esse assunto. Acompanhe no material. Primeira questão. Aqui eu tenho uma questão, pessoal, justamente para deixar claro a diferença aí entre departamentalização e estrutura organizacional. Mas lembre que se a banca ela não estiver cobrando essa diferença, a gente pode tratar esses conceitos aí como sinônimos. Então, vou trazer o que é exemplo. Banca CESP trouxe a seguinte questão: a departamentalização, que pode ser considerada parte da estrutura organizacional, é o agrupamento conforme critério específico de homogeneidade das atividades e dos recursos humanos, financeiros, materiais e equipamentos em unidades organizacionais. Então a questão está certíssima. Então percebam que nesse item o CESP trouxe uma abordagem conceitual. Ele queria saber o que era departamentalização, diferenciando aí da estrutura organizacional, que como nós vimos, nesse caso, teoricamente, conceitualmente, a departamentalização ela é parte, ela é um elemento da estrutura organizacional. Então, portanto, a estrutura organizacional tem uma natureza aí mais abrangente. Mas percebam que a mesma banca, o CESP, trouxe esse seguinte item: considere que uma organização tenha definida a seguinte estrutura organizacional: diretoria de pessoal, diretoria de administração e finanças, diretoria de marketing, diretoria de vendas. Nesse caso, a referida organização definiu sua estrutura com base na departamentalização funcional. Então aqui ele já mesclou os conceitos. E aí a gente vai responder tranquilamente. Gabarito certo, ele trouxe aí o conceito de departamentalização funcional, e a gente vai lembrar que a departamentalização funcional segue o critério da função, o critério da especialização. Ou seja, eu vou agrupar as atividades e os recursos de acordo com a função que exerce. Função de finanças, função de marketing, função de vendas, departamentalização ou estrutura funcional, nesse caso aqui. Próxima questão. A departamentalização por processos favorece a rápida adaptação da empresa às mudanças organizacionais. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Vamos lembrar, ó, critério por processo. Eu vou organizar os meus departamentos de acordo com os processos que eu vou executar. Então imagine, vou organizar toda a minha empresa, definir a rotina, definir todas as atividades que eu vou ter que executar. E aí vem uma mudança. Você acha que vai ser fácil eu implementar aquela mudança nas rotinas que eu já estou executando de forma permanente tem muito tempo? É claro que não, né, pessoal? Então a departamentalização por processo, ela não é tão favorável aí à implementação de mudanças, não é tão célere essa implementação na organização. Então voltem na tela. Portanto, a questão está errada, porque ela não favorece a essa rápida adaptação. Próxima questão aí. Considere que determinada organização tenha optado por agrupar suas atividades concentrando em um mesmo órgão aquelas da mesma natureza ou especialidade, contemplando, por exemplo, departamento de contabilidade, de vendas e de pessoal. O critério de departamentalização adotado pela referida organização é: letra A, funcional, B, por produtos, C, clientela, D, estrutural ou E, finalístico. Galera, muito fácil, né? Então viu aí que a gente agrupou de acordo com a função que eu exerço. Função contábil, função de vendas, função de pessoal, de recursos humanos. Então, critério funcional. Próxima questão. O enfraquecimento da especialização constitui uma desvantagem da departamentalização geográfica. Então, vamos lembrar, departamentalização geográfica, eu vou agrupar as atividades, os recursos segundo o critério territorial, segundo o critério geográfico. Ou seja, ele é indicado para empresas
que atuam em um grande território, por exemplo, uma multinacional, Coca-Cola. A Coca-Cola tem filiais, tem ramos, tem departamentos em diversos países, ok? Só que aí o que acontece? Eu vou ter aí, ó, uma dispersão de diversos departamentos em um determinado território. E aí isso enfraquece a especialização, né? Porque cada departamento ali vai ter o seu pessoal e eu não consigo especializar a empresa como um todo, ok? Então o gabarito aí é certo. Próxima questão. Caso decida departamentalizar a sua organização para aumentar a cooperação interdepartamental e diminuir os níveis de especificidade do trabalho, o gestor deverá adotar primordialmente a departamentalização funcional, na qual cada departamento corresponde a uma função principal. E aí, pessoal, você vai marcar essa questão como errada. Departamentalização funcional, a gente tem que lembrar que ela vai separar os departamentos de acordo com a função que ela exerce. E a principal desvantagem da departamentalização funcional, olha aqui comigo, a principal desvantagem da departamentalização funcional ou da estrutura funcional e que todas as bancas acabam cobrando é justamente a criação de barreiras interdepartamentais, porque cada departamento vai se especializar naquela função e acaba se fechando de outros departamentos. Então eu acabo criando ali caixinhas pretas, né, caixas pretas, silos funcionais. Então eu tenho uma barreira entre os departamentos na departamentalização funcional ou numa estrutura funcional aí que eu posso utilizar. Volta na tela. Por isso, é errado aí porque não tem essa cooperação interdepartamental. Próximo item. A departamentalização por programa, por produto ou por serviço é o tipo de estrutura mais indicado para uma organização pública, visto que essa estrutura dá destaque a programas e serviços mais importantes para a administração. Pessoal, errado, né? Primeiro que não existe aí um tipo mais adequado, mais indicado. Não existe um critério melhor entre os critérios de departamentalização. E segundo, que nas organizações públicas, muitas vezes a gente acaba utilizando aí critérios funcionais, né? Então não tem esse mais indicado aí para a organização pública utilizar, né? Um critério mais indicado, beleza? Lembrando que a departamentalização por programa, por produto ou por serviço, eu vou focar em um determinado produto, um determinado serviço, e aí eu vou ter ali pessoas envolvidas na produção, na entrega de um determinado programa ou de um determinado serviço especificamente. Próxima questão. Sobre estrutura organizacional e tipos de departamentalização, é correto afirmar que, letra A, estrutura por processo tem como vantagens especialização do trabalho, maior satisfação das pessoas, maior concentração e utilização dos recursos especializados. Letra B. Estrutura matricial implica a utilização de pessoas de alta qualificação e quebra do princípio da unidade de comando, de Taylor. C. Grande desvantagem da estrutura por produto ou serviço é a facilidade na análise dos resultados, os mais variados, e na coordenação das atividades meio e atividades fim para a realização do produto ou serviço. Letra D. Estrutura por clientela tem como exemplo as instituições que cuidam do menor, do índio e dos imigrantes. Letra E. Vantagem da estrutura funcional está no fato de propiciar uma maior integração entre os departamentos, facilitando a gestão do processo. E aí o gabarito só pode ser a letra D de dado, né, pessoal? Estrutura ou departamentalização, nesse caso aqui a banca trouxe aí como sinônimos praticamente, né? A estrutura por clientes é aquela que foca no cliente. Eu vou atender as demandas, as necessidades específicas de cada clientela. Então, quando eu tenho uma estrutura que atende o menor, atende o índio e atende o imigrante, eu estou atendendo de acordo com os anseios de cada cliente, beleza? Letra A, vamos ver os erros. Especialização do trabalho é característica da estrutura funcional. Professor, o que é uma estrutura matricial? A estrutura matricial, pessoal, é aquela estrutura que forma uma matriz na minha organização. E uma matriz é um conjunto de duas entradas, né? Eu tenho uma entrada aqui na horizontal e uma entrada aqui na vertical. Então, uma estrutura matricial nada mais é do que uma estrutura que combina dois critérios. Então, eu posso utilizar, por exemplo, o critério funcional e o critério por projetos. Estou utilizando dois critérios
para estruturar, para organizar a minha empresa, a minha instituição. E aí, a grande característica inerente da estrutura matricial é que ela vai ter a dupla subordinação. Ou seja, imagine uma organização que tem uma estrutura matricial funcional e por projeto. Então imagine, você futuro servidor, você futura servidora. Você vai trabalhar em determinado departamento, departamento de finanças, porque eu estou utilizando o critério funcional, o critério da especialização. Porém, você vai trabalhar também no projeto específico de uma organização. Então você vai responder ao seu chefe funcional, ao chefe do seu departamento funcional e também você vai ter uma certa subordinação ao gerente do projeto que você está integrando. Então perceba que você tem uma dupla subordinação. Essa é uma característica inerente de uma estrutura matricial. Portanto, ela quebra o princípio da unidade de comando de Fayol. Fayol que estabeleceu 14 princípios gerais de administração e um deles é a unidade de comando, que a unidade de comando diz que eu tenho que receber, eu tenho que obedecer a um único chefe. Beleza? Então, estrutura matricial, dupla subordinação e quebra do princípio da unidade de comando. Volta na tela. Então, não tem essa alta qualificação aí. Alta qualificação é um exemplo aí de uma estrutura funcional ou até mesmo uma estrutura por projetos. Letra C. Grande desvantagem da estrutura por produto ou serviço é a facilidade na análise dos resultados e na coordenação das atividades meio, atividade fim. Erradíssimo, né, pessoal? Não tenho essa desvantagem. Pelo contrário, né, na estrutura por produto eu consigo até avaliar melhor os resultados do produto, né, se foi vendido e tudo mais. E a letra E, o erro é justamente integração, né? Integração entre departamentos não é vantagem da estrutura funcional. Pelo contrário, eu não tenho integração entre os departamentos na estrutura funcional. Eu vou ter uma separação, uma barreira entre os departamentos, que é, de fato, a grande desvantagem da estrutura ou da departamentalização funcional. Mais uma questão. Na configuração das estruturas organizacionais, as atividades da empresa são agrupadas logicamente em órgãos de acordo com critérios de departamentalização. Então perceba aqui que a questão já está misturando um pouco estrutura com departamentalização. Sem problemas, vamos seguir em frente. O critério de departamentalização que permite uma visão totalmente voltada para o mercado, que aumenta a flexibilidade e permite o melhor atendimento da demanda, é denominado critério de letra A, produto, B, clientela, C, geográfico, D, marketing, letra E, funcional. Galera, se preocupou com algo que está lá fora, com o cliente, com o mercado, com o público-alvo, é departamentalização ou estrutura organizacional baseado no cliente, baseado na clientela. Eu posso também chamar de departamentalização mercadológica ou por mercados. Perfeito? Voltem na tela. Então, gabarito, letra B de bola. E assim a gente encerra essa bateria de exercícios sobre departamentalização e vamos encerrar com o nosso momento de reflexão, né? Sempre que você vir uma pessoa de sucesso, você sempre verá as glórias, mas nunca os sacrifícios que o levaram até ali, né, pessoal? Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.